Meus irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui cultuando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. É um privilégio para cada um de nós termos esta disponibilidade de estarmos aqui e não podíamos deixar de externar essa gratidão a Deus pelas nossas posições hoje no que diz respeito à condição espiritual que nos encontramos na presença de Deus, onde muitos estão distantes nesta hora desta realidade. Mais uma vez eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, para dar-nos mais um pouco de direção diante daquilo que vamos falar. Esther, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Queridos, nós fizemos uma leitura onde a essência em si da palavra escrita, verbalizada, ela traz uma reação de alívio e de conforto pela profundidade do salmista, que transmite através das entrelinhas do Salmo 139 a onisciência e a onipotência de Deus. E o texto que li diz respeito a um fato bastante conhecido por todos nós, na vida desta moça que teve a sua vida exaltada e elevada ao posto de rainha, com o propósito de trazer um grande livramento sobre os judeus, que até hoje se constitui uma festa chamada Purim, aonde é comemorado o grande livramento que aconteceu durante esses dias. E o livro de Esther, ele é um bálsamo para a alma contemplar a inevitável presença de Deus e seu agir através de situações aparentemente simples, que é intensificar a fé. E aqui neste livro, a gente sabe que o nome Deus, livro de Esther, não é citado em nenhuma possibilidade. Mas costumamos dizer que é na ausência que certas presenças se tornam mais percebíveis. Esse livro de Esther, ele transmite para nós um tema que eu poderia dar a esta palavra nesta noite, que seria a incontestável presença invisível de Deus. Pois toda a história, ela é marcada pela providência divina, que faz com que uma linda órfã chegue ao palácio real e ascenda ao cargo de rainha, salvando os judeus da morte e ainda proporcionando ao primo Mardoqueu um cargo de elevada confiança na corte de Assuero. E até então, você pode folhear, ler, e você não vai encontrar o nome de Deus neste livro. É o único livro da Bíblia que
que não tem o nome de Deus. E talvez a gente ache que Deus ele não estava presente na vida desta mulher, desta moça, na vida de Mardoqueu e de todos os judeus. E o que eu acho interessante é que essa incontestável presença invisível muitas vezes se dá no dia a dia de alguém que talvez esteja esperando uma manifestação de Deus, de uma forma na qual ele possa conjecturar, achar, desejar, e muitas vezes não é dessa forma que Deus se constitui presente. Talvez para os céticos, o Deus a qual servimos, a qual adoramos, deveria ser um Deus como na mitologia grega, que está lá do Monte Olimpo, assistindo tudo e observando os seus súditos lhe adorarem e nutrirem a sua força por meio da adoração. Talvez alguns céticos anseiassem que o nosso Deus fosse como o Deus do Egito, que era constituído um faraó, ou então o Deus dos romanos, que era constituído o próprio César. Queridos irmãos, e nem sempre o nosso Deus se apresenta da forma que os homens querem e que os homens desejam. Aqui, no contexto desta passagem bíblica, mostra-nos a força de um rei chamado Assuero, que foi um persa durante 20 anos e governou 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, sucedendo Dário I em 485 a.C. O nome verdadeiro de Assuero era Xerxes ou Artaxerxes. Assuero é um título, assim como César, assim como Faraó, que significava rei venerável. E logo no primeiro capítulo de Esté, Assuero ele é citado em uma grande festa de 180 dias, ofertada aos governadores das províncias. E após esses dias, viriam mais 7 dias de festa, com a participação popular dos moradores de Suzã. Mas um acontecimento importante, de grande repercussão, ocorreu naquele lugar. Qual foi, pastor? A rainha Vasti, ela constrange o rei e dá um remate trágico ao evento, quando se recusa a atender o chamado para fazer corte aos convidados. Assim temos no livro de Esté um paradoxo: o desprezo e punição dados a uma rainha Vasti, que recusa se apresentar perante o rei, e a exaltação de uma jovem, Esté, que devota sua vida à presença do rei. Magnífico em todo o contexto, a presença de Mardoqueu, primo de Esté. Ele inscreve Esté em um concurso de beleza para escolher a rainha substituta de Vasti, porque o ato de Vasti comprometeu sua posição de rainha, a ponto de Assuero desejar outra rainha em seu lugar. Então, essa posição de Mardoqueu, primo de Esté, que não perdeu tempo e escreveu a Esté em um curso de beleza para escolher a rainha substituta, e com plena convicção e certeza da vitória da prima, ele frequenta dia e noite as portas do palácio em vigilância e constante oração. Irmãos, Mardoqueu, ele era convicto da providência divina, trabalhando em favor do seu povo e de toda a nação através do acesso de Esté ao palácio. Ele acreditava piamente na presença de Deus em meio a todo esse movimento político, a esse
caos de constrangimento que aconteceu na vida de Assuero, ele acreditava que era uma oportunidade para Deus entrar em cena. Porque muitas vezes, irmãos, Deus, ele não vai vir como os judeus ainda esperam ele vir, né? Montado no cavalo branco. Jesus, ele entrou em cena em Jerusalém de maneira simples, de maneira em que a maioria das autoridades não esperavam, e ele ainda continua a atuar dessa forma no Egito, por exemplo. O Senhor não chegou no Egito por cima, ele chegou por baixo. Primeiro, a migração da família de Jacó para o Egito começou a proliferar, mesmo que os faraós, o faraó que conhecia Jacó e José havia passado, mesmo assim a promessa de Deus estava de pé na vida do seu povo, que é registrado em Êxodo capítulo 1, o crescimento daquele povo que terminou amedrontando o faraó, a ponto de fazer aquele decreto trágico de matar toda criança abaixo de 2 anos do sexo masculino, dizendo: não pode, temos que fazer alguma coisa para impedir esse povo de crescer, porque esse povo está crescendo. Mas ninguém sabia que Deus queria abater os 10 deuses do Egito, a qual eram venerados como Deus Ra, na praga em que o Senhor trouxe escuridão sobre todo o Egito. Ele estava abatendo um Deus chamado Ra, que era o Deus Sol, que era o Deus Luz. Mas para Deus entrar em cena no Egito, primeiro ele entrou de uma forma sem ninguém perceber, porque o Senhor, ele trabalha às vezes dessa forma, como dei o tema a essa mensagem, há uma incontestável presença invisível. Talvez aqui nessa noite você não veja clarão, você não veja brilho, você não veja áurea dourada, mas com certeza há um Deus que faz o teu coração aquecer e faz a tua alma esquentar, dizendo para você: eu estou presente aqui, eu estou presente na tua vida. Meus amados, Mardoqueu, ele acreditava nessa providência, tanto que ele trabalhou para escrever Esther, trabalhando em favor do seu povo, de toda a nação, através do acesso de Esther ao palácio. Esse Mardoqueu também, esse foi o nome colocado por Mardoqueu, Esther, que significa estrela, aonde ele sabia que ela tinha brilho e que havia nascido para iluminar, e era bela de presença e bela de coração. Aquela jovem, ela era bonita tanto por fora como por dentro. Enfim, o nome verdadeiro de Esther era Radassa, ou murta, que era uma planta vistosa, mas com espinhos. Mas não era assim que Mardoqueu via Esther, como uma murta, não é? Como uma planta vistosa e espinhosa. E aqui nós temos uma lição, uma linda lição de amor revelada na educação familiar. Porque Mardoqueu investiu em Esther, acreditando em sua capacidade e sabedoria, acreditando que a vida de Esther poderia se transformar pelo cumprir da missão que Deus havia reservado para ela. Embora que ela fosse comparada a uma planta que, embora seja vistosa, mas espinhosa, Mardoqueu acreditava piamente que o que Deus tinha para aquela jovem era algo que ia além das expectativas humanas. Porque quando nos limitamos na expectativa humana, podemos quebrar a cara, podemos ficar confuso e podemos ficar envergonhado, porque nem sempre aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você alcança é o que você acha. Porque a Bíblia diz que o que Deus
Deus preparou para aquele que Ele ama. Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e nem jamais subiu no coração. Então, meu irmão, o que Deus tem preparado para você está fora de expectativa. Não é coisa daqui, é coisa do além. É coisa que está além, não é do além, como falam aí, na vida após a morte. É coisa do além da expectativa humana. E Mardoqueu, ele não observava Esther dessa forma. Ele acreditava que no decorrer do processo poderia haver uma transformação na vida dela. Mas até então, a porta estava aberta, Esther estava inscrita, mas os adversários eram grandes. E eu me lembro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Sempre que uma porta é aberta, e quando é Deus que abre, você vai passar por ela, mas vai ter muito adversário. E talvez na hora dessas guerras degladiadas com inimigos, Deus não apareça num cavalo branco sentado e com uma espada, como diz no Apocalipse. Talvez Deus não se mostre de uma maneira sobrenatural. Talvez Deus nem apareça, nem fale e fique em silêncio. Ah, pastor, eu já passei prova na vida que eu não vi nada, não vi milagre, não vi Deus, nem sequer Deus falou. Mas isso não quer dizer que Ele não estava presente. Eu quero dizer para você que aqui no livro de Esther, em hipótese alguma, se cogitou o nome de Deus. Ninguém falou o nome de Deus, falou o nome de Jesus, falou o nome do Espírito Santo, mas Ele estava presente, atuando na vida dos seus súditos, na vida dos seus servos. Talvez alguém veja você vindo para a igreja, voltando, vindo e voltando, e não vê anjo, não vê arcanjo, não vê nenhum ser. Mas deixa eu dizer uma coisa, há um Deus poderoso acompanhando teus passos, entrando aonde você entra, chegando aonde você chega. Eu creio, irmãos, piamente nisso. Enfim, Esther, escolhida entre mais de 400 candidatas ao reino, Esther havia ganho a confiança e o carinho das serviçais do palácio. Esther ouvia atentamente os conselheiros a fim de aprender e crescer como ajudadora do rei. As virtudes de Esther iam além da beleza física, porque ela era sábia e humilde. Alguém que adentra em um ambiente de extrema competição e luxo, mas não se ensoberbece, continua sendo fiel ao primo Mardoqueu e à sua consciência de serva de Deus. Porque tem gente que quando passa por uma situação como essa, numa competição de luxo como Esther, às vezes se ensoberbece, se esquece não só do primo, mas de tudo e de todos. Até sua própria consciência de servo e de serva se acaba. Parece que eu estou vendo esses cantores de hoje, popstar, quando é convidado para cantar os seus cachês, a consciência dele já está cauterizada. Cobram valores absurdos. Eu tenho, às vezes, conversado com alguns obreiros de ministério e ficamos sabendo de algumas taxas cobradas. Teve um dia que um ia cantar numa cruzada, cobrou um valor, o outro e ficou uma negociação para ver quem, não, eu só venho por tanto X, o outro eu só venho, e parece que essas pessoas se esquecem
não tem mais consciência de servir a Deus. Mas Esther não. Esther entrou nessa circunstância, mas a sua consciência era de serva de Deus. Porque aqui não tem ninguém maior nem menor. São todos na mesma estatura diante do Pai. Tanto é que quando chegar lá, vai acabar cargo, vai acabar posição, vai acabar tanta coisa. Eu só me lembro de uma coisa que a Bíblia fala que não vai acabar. É louvor. Louvor. Quem não gosta de louvar, irmão, então o céu não é para você. Ah, eu não gosto de louvor, meu negócio é só pregar. Então, meu irmão, comece a se acostumar, porque lá não vai precisar mais desse negócio de pregador, porque é só louvor e alegria. Ninguém quer mais isso, irmão. Né? Às vezes esse negócio de pregar é tão estreito, porque tem uns que gostam, tem outros que não gostam, tem um que aceita, tem outro que não aceita. Mas quando chegar lá no céu vai acabar isso. A gente vai virar tudo, meio que vai gostar é os músicos, os maestros. Né? Vai virar tudinho membro de um coral só, para estarmos louvando e agradecendo a Deus. Mas a Bíblia ainda diz que no verso 12, 2 e 15 de Esther, o texto diz: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. E Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Esther se tornou rainha e Mardoqueu um influente governante, mas não sem antes enfrentarem lutas e adversidades. Porque sempre vai ter. Essa guerra só vai acabar no dia do arrebatamento da igreja. Paulo é categórico no capítulo 6 de Efésios, falando para nós da razão, do que lutamos, como devemos nos comportar, nos revestir. E cita as armaduras como armas espirituais que devemos usar nessa guerra. E Esther aqui, como dentre tantos, enfrentou adversidades. Um dos nomes que se configurou ícone nesse relato foi Ramã, ou Amã, que foi um homem mau e muito cruel, e que tentou tirar a vida de Mardoqueu, e como se não bastasse, intentou oficializar um decreto de morte para todos os judeus amparados pelo reinado de Assuero. Ramã, aqui é a imagem do diabo, tentando impedir os filhos de Deus de alcançarem aquilo que Deus reservou para eles. É interessante que o que Deus reservou para cada um de nós está reservado. Ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar. Não adianta correr, não adianta furar fila, não adianta tentar empurrar, porque estamos vivendo uma época que é tanto empurra-purra, é tanto puxa-puxa, para ver quem consegue chegar, para ver quem consegue obter. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que é teu, está reservado e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu estava dizendo hoje em loteamento, pastor Eusébio, na escola animada, que quando eu aceitei Jesus, eu me levantei com vontade de ser crente. Estava dormindo, acordei. Quero ser crente. Quero ser crente. Estou aqui, servindo. Quando Deus chama, irmãos, Ele sabe o que faz. Ramã, ele é a imagem do diabo, porque ele tenta impedir que os filhos de Deus alcancem aquilo que Deus reservou para ele. O único que quer impedir isso é o diabo. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que já tentou impedir. É porque o coração está cheio. A Bíblia diz que quando Judas traiu Jesus, o texto é categórico em dizer que tendo o diabo
posto no coração de Judas que o traísse. O diabo colocou. Mas Isaías 43 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Esté, diante de tudo isso que aconteceu, decreta um jejum de 3 dias e convoca oração para que Deus mude as circunstâncias. E Amã não podia prevalecer, nem os judeus desanimarem. Esté precisava falar com o rei a sentença de morte de Amã, precisava solicitar seu favor para revogá-la, e isso não poderia ser feito de forma aleatória, porque ninguém poderia falar com o rei em sua autorização, caso contrário morreria. Após o jejum, as orações convocadas com o propósito de colocar Esté diante do rei em graças e aprovação, Esté, olhe para cá, Esté se veste de maneira propícia, não é? Ela, de maneira especial, ocasional, e o rei aceita e estende o cetro em sua direção. Porque se o rei não estendesse o cetro, ela poderia até ser morta. Mas entrou na presença do rei, se o cetro fosse... Olha, há relatos apócrifos que narram a intensidade desse momento, dizendo que Esté chegou a desmaiar. A Bíblia, ela não fala, mas há outros relatos que diz que Esté, a intensidade da presença dela, a pressão psicológica que lhe cercava, vai morrer, o rei vai apontar o cetro, não vai. Quando Esté entra, segundo registros apócrifos, dizem que ela desmaiou, mas ela teria desmaiado diante de Assuero, mas ela é ouvida, prontamente atendida. Amã é morto na própria forca que fizera para matar Mardoqueu, e os judeus são livres do decreto. Já vou fazer minhas considerações finais de terminar. Diante de tudo isso que eu falei, que a gente extraiu algumas lições, a história da ascensão de Esté e Mardoqueu é rica e animadora ao revelar a ação de Deus no cotidiano, em fatos aparentemente sem importância. Talvez não tenha tanta importância, porque o teor dessa trama, dessa passagem, não tenha tanta coisa interessante, como nos livros dos reis, quando fala de Eliseu, de Elias, que ora e fogo cai do céu, que pega a capa e joga no rio e ele se abre no meio, que chega para a viúva e pergunta para ela se vai tudo bem, e ela diz vai, e seu filho ressuscita. Talvez não tenha tanta importância, tanta espiritualidade, até porque o nome de Deus não é nem falado em Esté, nem existe o nome de Deus aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você: é de pequenas coisas que Deus suscita grandes feitos, quando os homens se submetem à sua vontade. Não há vitória sem luta, nem fé vã. Quando Mardoqueu diz para Esté: quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha, Mardoqueu reconhece a soberania e propósito de Deus direcionando a história. Talvez no que vemos, no que assistimos e no que ouvimos nos dias de hoje, como essa crise política no país, a gente não veja nada de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: precisamos reconhecer na soberania e no propósito de Deus
direcionar a história. A minha história, a tua história está sendo direcionada por Deus. É Deus quem dá a direção, é Deus quem faz a conclusão da tua história, é Deus quem escreve, é Deus quem faz, irmãos. Agora vale lembrar, ainda, como eu falei no início aqui, que a festa de Purim é uma realidade em Israel, comemorando o livramento de morte em massa. Poderia dizer um genocídio, né, Sóstenes? Um grande genocídio hoje, uma palavra mais moderna, um grande genocídio. Então o Purim é uma festa que comemora-se esse livramento de morte em massa através das vidas de Esté e Mardoqueu. Para quem não sabe, Purim significa sorte. E muitas vezes é criticada por alguns. Primeiro, pelo significado em si, sorte. Olha, sorte? E ninguém amaldiçoa a palavra sorte. Segundo, pela ausência explícita do nome de Deus nos relatos históricos de Esté. Há quem diga que não tem nada a ver com Deus isso. Porque não apareceu o nome de Deus. Porque Deus não está presente. Às vezes, irmão, se esse negócio pega, tem gente que pensa que Deus só está se tiver pulinho, se tiver marcha, se tiver língua estranha, se tiver alguém batendo palma. Ei, olha aqui Deus. Não, meu irmão, não precisa disso para Deus estar presente, não. Está aqui um livro que não tem o nome de Deus, mas ele é tão presente. Aleluia. Dando livramento. Talvez o culto não esteja aquele alarido todo, como talvez alguém gosta. Eu só gosto de culto afogueado. Mas deixa eu dizer, as coisas estão calmas, mas Deus está trabalhando. As coisas estão calmas, mas Deus, quem sabe, está dando livramento. Quem sabe Deus está operando e nós não estamos sabendo de nada. Quarta-feira, lá no estudo da comissão em Itamaracá, eu falei sobre 4 coisas que Deus faz na hora da oração e você nem percebe. E uma delas que eu falei foi lutar por você. Aí eu dei o exemplo de Daniel, que quando orava para obter resposta, Gabriel desceu com uma mensagem e um demônio caracterizado como príncipe da Pérsia se levantou e segurou Gabriel. Você não vai passar, você não vai dar resposta para meu servo. E Daniel está lá orando, nem sabe dessa guerra espiritual, está lá orando: Deus, me ajuda, manda resposta. E está lá o príncipe da Pérsia: você não passa, Gabriel. Aí Deus: vai lá, Miguel, e guerreia com esse demônio e deixa meu servo receber a resposta que eu estou enviando para ele. Foi só uma coisa. E às vezes você está orando e Deus está agindo e você não percebe. Você está aqui na igreja, confortável, ar-condicionado, mas está ligado com Deus em oração, louvando, e não está percebendo. Mas você não está percebendo porque Deus, ele não trabalha assim no barulho. Talvez o barulho é consequência da ação de Deus. Para ter barulho, primeiro tem que ter Deus. Não existe Deus sem barulho. Quer dizer, não existe barulho sem Deus. Precisa ter Deus, é como a palavra. Para ter barulho, primeiro tem a palavra. Primeiro precisamos ouvir. Às vezes eu estava num culto daquele movimentado, com tanto barulho, com tanta língua estranha, com tanta profecia. O irmão estava suado. Aleluia, aleluia. Terminou o culto, perguntei para o irmão: e aí, foi bom demais. Deus é tremendo. O que foi que Deus falou? E eu lá sei que foi manto. Que Deus é esse? Elias estava esperando um Deus barulhento na caverna. Um Deus que viesse no trovão. Não veio. No fogo. Não veio. Quando Deus veio, veio na brisa. Talvez Deus está vindo assim devagarzinho, dizendo: eu sou contigo. Eu sou a tua força. Levanta a tua cabeça.
Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu vejo tudo como frutos. Tudo isso que aconteceu na vida de Esther, como fruto da imensa graça e milagre. Sabe o que é que Deus está a dizer? Que o que se chama sorte, que ninguém gosta de falar nem de sorte mais, mas aqui não tem Deus, então é sorte. Purim é sorte. Então o que se chama sorte nada mais é do que sua bênção. E ainda que não se reconheça esse fato, ele é real. Por quê, pastor? Porque Deus é real e está presente nas coisas visíveis e invisíveis. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque eles ficam inexcusáveis. E agora? O que é que o Senhor tem a dizer? O que teria acontecido se Mardoqueu e Esther não tivessem buscado a Deus para mudar o cenário totalmente desfavorável aos judeus? Sabe o que é que aconteceria? Morte, tragédia. Mas aqui fica a exortação para que não desistamos diante das piores circunstâncias. Eu vou desistir, guarde essa frase: quem desiste não faz história. Quer fazer história? Não desista. Não desista. Deus pode mudar o rumo da história. A oração e o jejum são meios eficazes de combater as hostes do mal. Então, nesta noite, que possamos continuar firmes e sem desistir, porque sabemos que o Senhor, Ele está presente em nossas vidas e em nosso meio. Diga amém.